Olá, alunos! Retornamos para mais uma aula de Programação 1 e Lógica e Técnica de Programação. E hoje nós vamos continuar falando de programação em linguagem C, mas especificamente de estruturas condicionais. O que vem a ser essas estruturas condicionais? Nós já vimos, como representar essas estruturas condicionais lá no fluxograma. No fluxograma, nós representávamos as estruturas condicionais como esse losango, que nem esse losango que está na tela aí dentro de um fluxograma, mas ele está pintado de azul, um azul claro, para destacá-lo das outras estruturas. Para que serve essa estrutura condicional? Seja no fluxograma, como está representado aí, como um losango, ou na linguagem de programação, como a gente vai ver logo em seguida. Ele serve para dividir o nosso algoritmo em dois caminhos. Isso acontece quando, dependendo de alguma situação dentro do algoritmo, eu vou fazer uma coisa ou vou fazer outra. Eu tenho duas opções de como proceder, tá? Dois caminhos a seguir. E aqui eu representei da forma mais óbvia e mais direta possível, que é para vocês entenderem qual é a função dessa estrutura condicional. Se eu inicio o meu algoritmo, como está lá em cima, aí eu passo por uma estrutura condicional que está perguntando qual caminho o algoritmo deve seguir. Aí eu tenho o caminho 1 e o caminho 2. Dependendo da resposta dessa pergunta, eu vou seguir pelo caminho 1 ou seguir pelo caminho 2. O algoritmo vai seguir por um caminho ou seguir para o outro. Se por acaso o algoritmo seguir pelo caminho 1, as coisas do caminho 2 não serão feitas. E da mesma forma, o contrário, né? E vice-versa. Se ele seguir pelo caminho 2, as coisas do caminho 1 não serão feitas. Então a gente tem que entender quando que é melhor eu colocar essa estrutura condicional, para eu saber organizar o meu algoritmo da melhor forma possível, tá? Então, a estrutura condicional gera dois caminhos, pelo menos por um trechinho do código, por um trechinho do algoritmo. Não precisa ser do início até o final do algoritmo, mas pode ser um pedacinho, tá? Então, temos essa estrutura condicional e como que ela é representada no código, especificamente em linguagem C. Ela é representada por um comando chamado if. If, que do inglês significa se, que é a ideia. Se tal coisa acontecer, eu faço tal coisa. Se outra coisa acontecer, eu faço outra coisa. Então, né, se a gente pensar como a representação em inglês do se, não fica tão estranho o funcionamento desse comando. Como que é a sintaxe dele? A sintaxe, como eu já falei na aula anterior, é a forma correta de escrever o comando. É como ele espera que as coisas sejam escritas. Então, no comando if, ele espera essa sintaxe que está ali. If, que é a palavra, uma daquelas palavras reservadas que nós temos lá atrás, que eu já expliquei na aula passada. Aí tem um abre parêntese. O abre parêntese é necessário, tá? Aí ali dentro tem um abre parêntese e o fecha parêntese um pouco mais para frente. E ali dentro desse abre e fecha parêntese tem uma expressão lógica, tá? Então nós vamos ter que escrever uma expressão lógica dentro de parênteses nesse if, para ele entender que caminho ele vai seguir, tá? É aquela pergunta, qual caminho seguir? É essa expressão lógica. Se essa expressão lógica for avaliada como verdadeiro, ele vai seguir um caminho. Se for avaliado como falso, ele vai seguir outro caminho. Tá? Essa que é a ideia. E logo em seguida tem a instrução, que é a instrução que ele vai fazer se a expressão lógica for verdadeira. Tá? Que é esse aviso que está escrito embaixo. A instrução indicada na sintaxe só será executada se a expressão lógica for avaliada como verdadeira. Tá? Então, é isso. Essa linha de código do if, ela faz isso. Que nem esses exemplos aqui. Ó. Se o x for menor do que zero, então eu estou perguntando, esse x menor que zero é a expressão lógica. Aí eu estou perguntando, o x é menor do que zero? Aí a linguagem vai ver qual é o valor do x e vai comparar com zero. Se o x for menor do que zero, então a resposta vai ser verdadeira dessa pergunta, então ele vai imprimir o que está em seguida. Então x é negativo.
porque se o x for menor do que 0, ele é negativo. Então eu estou imprimindo o que representa a resposta daquela pergunta ser verdadeira, né? Aí, por exemplo, eu estou perguntando se y for igual a 0. Aí eu vou estar imprimindo y é nulo. Por quê? Se a resposta for verdade, para o y é igual a 0, significa que o y é nulo. E se o y for diferente de 0, para isso ser, para o z ser diferente de 0, isso significa que o z não é nulo. Então, é o que está representado ali. Beleza? Então, essa é a forma de gerar o comando if. Então, eu tenho uma condição, uma expressão lógica, e se a expressão lógica for avaliada como verdadeira, eu executo a instrução que está na frente. Se a expressão lógica não for avaliada como verdadeira, eu não executo essa instrução que está na frente. Tá? Essa é a forma de eu seguir o caminho. E como que eu posso escrever essas expressões lógicas? Normalmente, eu utilizo, né, para escrever essas expressões lógicas, os operadores lógicos, que são esses que estão aí na tela. Eu posso usar maior, maior ou igual, menor, menor ou igual, diferente, o e lógico, tipo, uma coisa é verdade e a outra também é verdade, né? Esse e da lógica. O ou da lógica, né? Uma coisa é verdade ou outra coisa é verdade. Ou o não lógico, que é a exclamação. Esses são os operadores lógicos que a gente pode utilizar. E a gente tem que prestar atenção em uma coisa, que é uma fonte de confusão frequente. A gente não deve se confundir entre o igual lógico e o igual de atribuição. O igual, que são dois sinais de iguais, um do lado do outro, eu estou perguntando se uma coisa é igual a outra. O igual de atribuição, eu estou passando o valor de uma coisa para outro. São duas situações diferentes. Tá? Então a gente tem que lembrar, lá no if, quando eu quero atribuir uma coisa para outra, quando eu quero comparar uma coisa com outra, eu estou usando os dois iguais. No meu programa, quando eu quero falar, o x recebe 0, eu uso um igual, eu não vou usar o 2 igual. O 2 igual, eu vou estar querendo saber se o x é igual a 0. Tá? Por exemplo, né, de novo aqui, se o x for maior ou igual que 0, o x é positivo. Se o y for igual a 0, se o x for maior ou igual que 1, o x é positivo. Se o y é igual a 0, o y é nulo. Se não z, aí eu estou falando que o z é nulo. O que significa esse não z? Esse não z é o não lógico, né? Então eu estou falando não z, mas z o quê? O que é o valor de z? Por que eu... Fica meio estranho, não fica? Fica meio estranho, mas em C a gente pode fazer isso, por conta de uma característica que a linguagem C trata o verdadeiro e o falso. Em C, inteiros são valores lógicos. O inteiro, ele pode ser verdadeiro ou falso. Então, para C, falso é qualquer valor inteiro igual a 0. Então, ele é o 0. E o verdadeiro é qualquer valor inteiro diferente de 0. Então, se eu passar para uma operação lógica um valor que é inteiro, ele vai entender, se eu quiser, ele já entende aquilo como verdadeiro ou falso. Se eu passar 2, tipo, se 2. 2 é o quê? 2 é verdadeiro, porque é um inteiro não 0. Se eu falar se 0, 0 é falso. Então, em C, todo valor inteiro, né, diferente de 0 é verdadeiro. Aí, temos que prestar atenção numa coisa. A utilização de inteiro como valor lógico pode ser tanto poderoso quanto confuso. Tá? Eu estou explicando isso para vocês não porque vocês têm que usar. Não, vocês não têm que usar. É mais fácil, e principalmente no início, agora que vocês estão aprendendo, é mais fácil usar essas expressões lógicas com os operadores lógicos, porque ele fica mais fácil de entender. Mas às vezes vocês vão olhar, vão consultar na internet, vão procurar
algum código para aprender alguma coisa nova e vão se deparar com situações como essa, como situações em que quem programou utilizou o inteiro como valor lógico e vocês podem ficar perdidos e não entender. Então, por isso que eu estou explicando isso, para vocês entenderem quando se depararem com um exemplo como esses daqui, ó. Se x print alguma coisa, e x é um inteiro. Então, o que vai acontecer? Se o x for falso, o que é falso? Se ele for zero, então ele não vai imprimir. E ele vai imprimir, né, ele vai fazer esse comando só quando o x for verdade. E quando que o x vai ser verdade? Quando ele for um inteiro diferente de zero. Então, quando o x não for nulo. Essa é a forma de utilizar o valor inteiro como um valor lógico. E eu posso, inclusive, fazer uma operação entre inteiros. Por exemplo, se x mais y print alguma coisa. E o que vai acontecer? Eu vou imprimir o que está em seguida se x mais y for um inteiro diferente de zero, porque ele vai ser verdade. Então, se ele for inteiro diferente de zero, eu vou imprimir. Se x mais y der zero, eu não vou imprimir. Então, eu vou imprimir ele, x mais y não é nulo, porque ele só vai imprimir isso quando ele for verdade. E se x mais 1 print f. Quando que esse cara vai ser falso? Esse cara vai ser falso quando o x mais 1 der zero, que é z ser menos 1. Então, essa é a forma de entender essa expressão, a expressão lógica como sendo um inteiro, tá? Utilizando o inteiro para representar a expressão lógica, certo? Então, outra coisa que pode ser fonte de problema para vocês mais para frente. Muitas vezes eu já vi alunos querendo comparar 3 variáveis diferentes. Ah, eu quero saber se essa variável é igual àquela que é igual a outra. Aí ele fica na tentação de utilizar uma notação que é bem próxima da notação matemática, que na matemática funcionaria, mas em C não funciona, que tem esse código aí na tela de vocês. Eu criei um código, declarei 3 variáveis, x, y e z, e já inicializei cada uma delas com um valor. Eu inicializei com 17. Então, x vale 17, y vale 17 e z vale 17. Aí eu vou fazer um if. Se x é igual a y, que é igual a z, eu vou imprimir, né, eu vou mandar um printf, que é comparação dupla funciona. Eu vou fazer isso para ver se esse cara vai retornar a verdade. Raciocinando com a cabeça de uma expressão matemática, isso daqui daria verdade, né? Porque ó, o x é igual a y, que é igual a z. Os três são iguais entre si. Outra forma de eu fazer isso é eu fazer essa comparação em partes. Que eu falar, se x for igual a y e y for igual a z. Que é mais ou menos a mesma coisa que a de cima, só que eu estou explicitando cada passo da comparação. Se o x for igual a y e o y for igual a z. Tá? Aí eu vou imprimir aqui, comparação por partes funciona. Aí, para eu tentar entender o que está acontecendo por trás disso daqui, eu vou imprimir isso, vou fazer esse outro if. Ó. Se x for igual a y, eu vou imprimir esse texto aqui. Ó. X igual a y, o valor do x, né? x%d, vou passando x. y%d, passando y. E o resultado, %d, que é o resultado de x igual a y. Tá? E depois eu vou imprimir aqui, ó, if 1. O que é 1? Considerando inteiro como um valor lógico, 1 é verdade, 0 é falso, 1 é verdade. Então, aí eu vou imprimir esse daqui, ó, 1 igual a z, z%d e resultado %d, e passando o valor de 1 igual a z. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou tentando mostrar para vocês o que vai acontecer no resultado dessa operação. Quando eu executar esse código, o que vai aparecer na tela? Primeiro,
comparação dupla funciona não vai aparecer na tela. Por que que ele não vai aparecer na tela? Porque o resultado dessa expressão aqui vai ser falso. Vai ser x igual a y igual a z, vai ser falso. Porque ele vai primeiro fazer x igual a y, isso vai dar um resultado, que é verdadeiro. Aí depois ele vai comparar o x igual a y com igual a z. Então, se eu perguntar x igual a y, ele vai me dar a verdade. E como que ele representa a verdade? Ele representa como um inteiro. Então, normalmente ele vai representar isso como 1. Aí depois ele vai comparar. 1 é igual a z e vai dar falso, porque z é 17 e 1 não é igual a 17. Então ele vai dar falso e isso não vai imprimir em seguida. Mas se eu fizer o de baixo, eu vou perguntar x igual a y, o x é 17, o y é 17. Isso vai dar 1, que é verdade. E y é igual a z, y é 17 e z é 17. Isso vai dar verdade, que ele vai dar 1. Aí ele vai perguntar, verdade e verdade? Verdade e verdade dá verdade. Então ele vai imprimir o que está em seguida. Então perceberam que as duas coisas vão dar resultados diferentes? Por que que vai acontecer esse resultado diferente? Por isso que eu coloquei esses dois ifs aqui de baixo. Coloquei, if x igual a y. Então, se os dois são iguais, ele vai imprimir em seguida. O que que ele vai imprimir em seguida? Ele vai imprimir o valor de x, que é 17. Imprimir o valor de y, que é 17. E imprimir o valor do resultado dessa comparação, x igual a y, que ele vai imprimir 1. Aí, esse 1 é o primeiro passo daquela comparação lá da primeira linha, que é x igual a y igual a z. Então, o resultado disso vai ser 1. Então, ele vai comparar 1 com z. Aí, por isso que tem o outro if de baixo, que eu estou comparando 1 com z. Então, eu botei z aqui, né, para ele imprimir, que vai dar 17. E 1 é igual a z, 1 igual a z, ele vai dar falso, ele vai dar 0. Então, a primeira comparação lá não funcionaria, tá? Por conta disso. Porque ele vai primeiro comparar o x com o y, que é verdade, ele vai dar 1. Aí depois ele vai comparar 1 com o z, que é 17, e vai dar falso. Então ele não retornaria aquele valor ali. Beleza? Então, essa é a ideia de comparação, né? De utilizar inteiro como valor lógico para utilizar e estruturar esse if, certo? Aí em seguida, instrução ou bloco. Você sabia que você pode substituir a instrução por um bloco? Em qualquer parte da linguagem C, você consegue substituir uma instrução por um bloco. Então, quando a gente está fazendo a comparação aqui no nosso if, a gente pode substituir uns pedacinhos do nosso comando aqui, tá? Do nosso trecho de código. Aí aquele if x igual a y igual a z. Primeiro a gente estava fazendo só uma linhazinha de comando aqui, certo? Só que aí agora a gente substituiu essa linha de comando, essa instrução, por um bloco. Então eu abro chave, fecho chave. Aí dentro desse bloco eu posso colocar quantos comandos eu quiser. O bloco pode ser do tamanho que eu precisar. Eu só tenho que tomar cuidado de abrir o bloco e fechar o bloco. Tá? Aí eu botei 3 printf, comparação dupla funciona. Eu estou imprimindo a mesma coisa, só que eu estou dando 3 comandos para eu mostrar para vocês que um bloco pode substituir uma instrução. E da mesma forma, eu fiz aquele outro if lá, né? Que é se o x for igual a y e y igual a z, aí comparação por partes funciona, certo? Então essas 4 linhas de código. Então eu posso substituir aquela instrução que ia depois do if por um bloco de instruções. Que aí sim, aí eu fico mais poderoso, porque senão eu estava limitado a uma instrução. Então, com esse eu posso pensar assim, se essa minha expressão lógica for verdade, eu vou e executo várias coisas ali dentro. É isso que a gente faz normalmente, tá? Mas eu falei com vocês que essa estrutura condicional, ela gerava 2 caminhos, certo? O caminho 1 ou o caminho 2.
Com o if, a gente estava ali gerando só um caminho, tá? E esse outro caminho? É porque aquela era só uma parte, uma forma de fazer o nosso comando, tá? O if, ele tem uma outra parte dele, que é o else, que é o que vai ser executado se a expressão lógica for falsa, tá? A sintaxe é assim: se if abre parêntese, expressão lógica fecha parêntese, que nem estava antes, e uma instrução. Aqui eu botei na linha de baixo, mas ele poderia ser em seguida também, tá? Então, instrução 1. Então, a instrução 1 é a que vai ser executada se a expressão lógica der verdade. E se ela der falso? Aí eu vou ter uma outra palavrinha, que é uma palavrinha reservada, que é o else, e a instrução 2. Então, se a expressão lógica der verdade, a instrução 1 vai ser executada. Se a expressão lógica der falso, a instrução 2 vai ser executada. Então, eu tenho aí os dois caminhos, que era o caminho 1 e o caminho 2. Tá? Por exemplo, eu estou aqui comparando o x com 0. Se o x for igual a 0, eu vou imprimir x é nulo. Se não, eu vou imprimir x não é nulo. X é não nulo. Né? Então, são os dois caminhos. Se a resposta da expressão lógica der verdade, ele vai imprimir o primeiro, que é x é nulo. Se a expressão lógica for falso, ele vai imprimir o segundo. É assim que faz. E da mesma forma, eu posso substituir essa instrução por um bloco. Então, ele pode ficar maior, mais longo, que nem a gente vai ver aqui nessa linha de comando. Então, o que eu estou fazendo? Estou fazendo meus includes, tenho o int main, criei uma variável x e dei um scanf. O que é o scanf mesmo, relembrando? É para ler o valor digitado no teclado. Então, eu vou ler o que o usuário digitar no teclado e vou armazenar em x. Aí eu vou fazer um if. Se o x for maior do que 0. Aí eu poderia colocar um comando na frente. Mas eu não vou botar um comando, eu vou botar um bloco. Por quê? Porque eu quero fazer mais do que uma coisa se o x for maior do que 0. Então eu abri esse bloco aí, que ele vai ser fechado na linha 12. Tá vendo? Ele abre chave aí e fecha chave lá na linha 12. Tudo que está dentro desse abre-chave, fecha-chave, está dentro desse if. Então, o que eu tenho dentro desse if? Primeiro, eu tenho um printf, falando que o x é positivo. Então, porque eu já sei, acabei de descobrir, o x é maior do que 0, então ele é positivo. Aí depois eu começo um outro if. Tá? Eu vou começar um outro if, que é x% 2 igual a 0. O que é esse percent? Esse percent é o resto da divisão por 2. Então, se eu fizer x%2, eu estou perguntando qual é o resto da divisão de x por 2. Se o resto da divisão de x por 2 for 0, significa que o x é par, tá? Porque ele divide por 2 e não sobra nada. Então, dentro desse if, eu já imprimi direto x é par. Nesse caso, eu escolhi não botar um bloco, eu escolhi botar um comando direto. Beleza, o if aceita tanto o comando direto quanto um bloco. Aí depois eu fiz um else. Else o quê? Se o x%2 não for igual a 0. Então, se ele não é igual a 0, significa que ele é ímpar. Aí eu dei um printf, x é ímpar. Certo? Aí, eu fui para a linha 12, que é onde fecha o bloco da linha 6, né? Que é o do se x for maior do que 0. Aí, eu vou colocar um else. Mas esse else, olha aí, ele é levemente diferente. Ele tem um else if alguma coisa. Eu posso emendar o else num outro if direto. Por quê? Ele não é maior do que 0, mas ele pode ser várias outras coisas. Então aqui eu estou filtrando sucessivamente. Então, tá bom, ele não é maior do que 0. Aí agora eu vou ver se ele é menor do que 0. Tá? Então, se ele for menor do que 0, aí eu vou imprimir. Imprimir que ele é negativo. Aí nesse daqui, novamente, eu abri um bloco, né? Então eu abri um bloco na linha 12, que foi até a linha 18. Aí eu abri o bloco, aí logo em seguida, x é negativo, porque se ele entrou nesse bloco, significa que x é menor do que 0, que é negativo. Aí eu faço de novo, igual eu fiz na linha 8, 9, 10 e 11, eu estou repetindo aqui nas linhas 14, 15, 16 e 17.
que é ver se o x é par ou ímpar. Então, se o x percent 2 for igual a 0, ele é par, se não, ele é ímpar. Aí eu fechei o else. Na linha 18, eu fechei o else, que era o else da linha 12, que era a continuação do else da linha 6, né? Então, eu abri o if na linha 6, aí o else foi na linha 12, abri um novo if que fechou na linha 18. Aí agora eu tenho um outro else. O que sobrou? Porque eu perguntei se ele era maior do que 0. Aí se ele não for, eu perguntei se ele era menor do que 0. Então, se ele não foi maior do que 0 e não foi menor do que 0, o que sobra? Só sobra ele ser igual a 0, que é esse cara aí, que aí eu nem precisei de botar else if, porque eu sei o que ele é, né? Então, se não, ele é nulo. Então, eu fiz essa linha de comando aí. Então, eu posso tanto substituir a minha instrução do if por um bloco, e dentro do bloco botar várias coisas, quanto eu posso colocar if dentro de if. Posso botar if dentro de else, que são os comandos if aninhados. É um dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro. Isso é perfeitamente possível. Para a gente ir bifurcando e perguntando, é isso? Tá, se for isso, então eu quero saber, é mais isso ou é mais aquilo? E ir detalhando para a gente obter mais informações sobre as variáveis que a gente está recebendo no nosso comando. Tá certo? Beleza. A gente pode utilizar esses comandos if aninhados para fazer algo tipo um menu, né? Tá? Um menu de comandos para a gente colocar para o usuário. Imagina que eu quero criar um programa que eu vou falar para o usuário: escolha o que você quer fazer. Você quer inserir, quer remover, quer imprimir ou quer sair? E eu peço para ele digitar um número. Então, digite um número e, dependendo do número, eu vou fazer a coisa, tá? Aí eu tenho aqui na tela agora um comando que está fingindo que está fazendo isso, tá? Não está fazendo de verdade, porque a gente não está inserindo nada, não está removendo nada, não está imprimindo nada, tá? Então, eu vou fingir que eu estou fazendo isso, tá? Eu só vou dar um printf falando o que eu faria se ele tivesse selecionado aquela instrução. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Primeiro, eu dei o printf do que vai aparecer na tela para o usuário, que aí é uma telinha escrito menu, 1, inserir, 2, remover, 3, imprimir, 4, sair. E dei um scanf, esperando que o usuário digite 1, 2, 3 ou 4. Aí, em seguida, eu vou ter que observar. Ele digitou 1, se ele digitou 1, eu vou ter que inserir. Se ele digitou 2, eu vou ter que remover. Se ele digitou 3, eu vou ter que imprimir. Se ele digitou 4, eu tenho que sair. É isso que eu tenho que fazer. E isso, tipicamente, vão ser vários ifs. Então, o que eu estou fazendo aqui? Se x for igual a 1, se isso der verdade, então eu vou imprimir inserindo. Se não, se o if for igual a 2, eu vou imprimir removendo, porque o 2 é para o remover. Se não, se o x for igual a 3, então eu vou imprimir. Se não, se o x for igual a 4, eu vou sair. Então eu estou selecionando. E dentro desse bloco em que eu estou dando printf inserindo, printf removendo, printf imprimindo e printf saindo, ao invés de apenas um printf, eu poderia colocar todo o código da operação, que é inserir, todo o código da operação, que é remover e assim por diante. Mas nesse caso a gente só está usando como exemplo, tá? Para ilustrar o que a gente faria. Beleza? Essa daqui é uma forma de fazer. Eu já devo ter falado com vocês que em programação não existe só uma forma de fazer as coisas. E aqui é um exemplo clássico. Eu posso criar um menu dessa forma ou posso criar de uma outra forma. Utilizando um comando que é chamado switch. O comando switch, ele também é utilizado para selecionar várias opções. Tá? Eu posso utilizar o switch, que nem nesse caso aqui, ó, para inserir criar esse menu. Como que funciona o switch? O switch, ele recebe, aí a gente está vendo a sintaxe dele, que ele recebe, eu tenho a palavra switch, que é uma palavra reservada, abre
parêntese, fecha parêntese. Aí eu tenho uma expressão que tem que ser uma expressão de inteiro. Tem que ser um valor inteiro ali. Aí eu tenho vários case. O case, ele vai comparar aquele inteiro que está lá no switch com o literal que eu vou colocar aqui. Então, se eu colocar case literal 1, o que é o literal? É um valor inteiro específico ali. Vou botar 1, 5, 7. Então, ele vai ter os vários valores. Então, se ele pegar aquela expressão que é um inteiro lá, e ele for igual ao 1, ele vai executar o que está logo abaixo. Se o inteiro for igual ao 2, ele vai executar o que está logo abaixo. Se não for nenhum dos anteriores, ele vai executar o que está depois do default. Tá? Então, essas são as opções. Ele tem essa opção a mais do default, que é, se não for nenhum dos valores que estão ali, ele cai no default. Tá? E a gente tem que tomar um cuidado com o switch. O switch, ele não garante que, por exemplo, se o valor do inteiro for literal 1, que ele vai executar só esse comando que está abaixo do literal 1. Não, ele vai fazer mais do que isso. Ele vai executar o que está abaixo do literal 1 e vai seguindo até o final. Então ele iria executar a instrução que está abaixo do literal 1 e a instrução que está abaixo do literal 2 e a instrução que está abaixo do default. Só não vai fazer porque tem esse outro comando aí na frente, o break. Se a gente esquecer de colocar esse break, quando a gente digitar o literal 1, ele vai vai executar a instrução do literal 1 e vai seguir, executar a instrução do literal 2, seguir, executar a instrução do literal 3. Tá? Então a gente tem que ter cuidado de não esquecer esse break, a não ser que essa seja a nossa intenção, tá? É possível, existem casos em que eu quero que ele faça um e em seguida faça o outro. Aí não tem problema nenhum, tá? Mas eu tenho que tomar cuidado para eu não esquecer e ele fazer duas coisas seguidas, sendo que eu não quero que ele faça essas duas coisas seguidas. O que mais que nós temos aqui? Vamos dar uma olhada no mesmo menu que a gente fez antes, só que agora ele sendo feito utilizando o switch, tá? Então eu vou, lá no início tá a mesma coisa, né? O printf menu, 1 para inserir, 2 para remover, 3 para imprimir e 4 para sair, tá? E o scanf. Só que agora, ao invés de selecionar usando os ifs, um if atrás do outro, eu vou selecionar usando o switch case. Aí eu vou colocar switch, abre parêntese, e a variável ali dentro. Que variável é essa? A variável, que tem que ser uma variável inteira, né, uma expressão inteira, que eu vou analisar. Como eu li o valor em x, o que eu vou analisar é o x. Aí eu tenho case 1. Esse 1, ele vai comparar o x com 1. Se o x for 1, ele vai fazer o que tiver abaixo desse, né, depois desses dois pontos aí do 1. Né? Então ele vai imprimir inserindo e eu coloquei um break. Por que eu coloquei um break? Para quando o cara digitar 1, não acontecer dele imprimir inserindo, depois imprimir removendo e seguir imprimindo até achar um break. Tá? O break é para interromper esse passo. Aí ele vai sair do switch. Tá? Se ele digitar 2, ele vai começar aqui pelo 2. Aí ele vai imprimir o removendo e vai cair no break. Aí ele vai sair dali. Se ele digitou 3, o x vai ser igual a 3. Ele vai imprimir esse imprimindo e vai bater no break. Então, ele vai sair dali. E se for case 4, né, se o x for 4, ele vai imprimir o saindo e vai achar o break e vai sair dali. E se ele digitou algo que não é nem o 1, nem o 2, nem o 3, nem o 4, ele vai para o default. Que aí eu, para brincar, né, meio de piadinha, imprimi, mandei um printf defaultando, porque ele está fazendo o que for default. Beleza? Então, essa é a forma de utilizar o switch. O switch, ele é muito poderoso, mas, sim, não é obrigatório que vocês utilizem o switch com frequência. O if, ele é mais versátil, tá? Você consegue utilizar em qualquer situação. Quando você começa a ter um monte de if, um em cima do outro, todos pegando o valor da mesma variável, tipo, todos comparando se o x é uma coisa, se o x é outra, aí talvez valha a pena utilizar o switch, porque o código fica mais organizado. A grande vantagem do switch é a organização do código.
E mesmo que dois códigos funcionem assim, corretamente, o código que for mais organizado, ele é um código melhor, porque fica mais fácil do programador entender, do programador corrigir alguma coisa no futuro, adicionar alguma coisa. Fica bem mais fácil. Então o switch é ótimo para organizar o nosso código. Tá? Então nós temos essas duas estruturas condicionais. E eu vou querer que vocês façam o seguinte, junto com essa aula, eu vou colocar esses códigos que eu utilizei para fazer exemplo para vocês. Eu vou querer que vocês peguem esses códigos e rodem e testem ele para ver se eles estão funcionando e comecem a brincar com eles para vocês entenderem como utilizar essas estruturas, como utilizar os ifs, os switches, tá? Por enquanto, é isso. Até mais!